Pessoal, então vamos dar início à nossa assembleia, né? Já aguardamos um tempo. A Carolina Craveiro está perguntando aqui. Eu Apareceu para mim assim, alguém removeu Francisca. Apareceu essa frase para mim. Ah, tá, peraí. Não deu tempo de eu printar. Mas você conhece a Francisca? Que aí Francisca é nossa colega da Fundação de Cultura. Uai, que estranho. Pede ela para entrar de novo. Ah, entrou. Ah lá, ela entrou. Aí eu não fui. Pois é. Eu já estou reclamando aqui, Francisca. Aí, Francisco, ó, o pessoal já está reivindicando a sua presença aqui. Boa noite. É alguém que removeu? Eu falei, gente, quem que foi? Pois é. Então, gente, vamos dar início, né, à nossa assembleia. Me apresentando, eu sou o Thiago Cruz, sou AEG, estou na coordenação do Sindibel e estou aqui representando, né, os colegas, junto com o Paulo e a Adriana, que são colegas também da administração geral. Nós vamos fazer hoje nossa assembleia para debater, né, as propostas, né, para a nossa campanha salarial 2025. Vou pedir para o Paulo e a Adriana se apresentarem e a gente dá início à nossa assembleia. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Adriana Soares, coordenadora administrativa do Sindibel. Estamos aqui hoje reunidos para tirarmos a pauta específica da categoria, né, para a gente estar encaminhando para o governo. E também nós vamos ter a nossa Assembleia Geral, da pauta geral, que vai ser no dia 13 de março. Pretendemos fazer no dia 13 de março. Passar a palavra para o Paulo. Boa noite, colegas da Cultura. Eu sou Paulo, sou coordenador da Administração Geral. Também acompanhando a Cultura, junto com o Thiago e a Adriana. Uma boa assembleia a todos. E reforçando a importância de vocês ajudarem a mobilizar os colegas, né, para a assembleia, como a Adriana disse, dia 13, presencial. Então, tenhamos uma boa assembleia. Thiago. Então, gente, gostaria de saber, o Amaury está presente? Estou presente. Uhum. Beleza, Amaury? Tudo bem, Thiago. Tudo jóia. Então, hoje nós temos aqui várias categorias, mas eu mencionei o Amaury porque ele é um dos nossos membros do núcleo, né? Um representante muito aguerrido da cultura junto ao governo, né? A Amaury está sempre presente conosco, trazendo os informes, né? O que acontece no dia a dia da Secretaria Municipal de Cultura, da Fundação Municipal de Cultura, novidades, surpresas boas, que são raras, mas ruins também que acontecem. A gente está tendo que ter uma vigilância redobrada ali. E aí eu queria passar a palavra para você, Amaury, para ver se você faz uma fala aí para os colegas, né, em relação tanto à campanha, mas quanto a eventuais questões importantes para a gente trabalhar e mobilizar. Está com a palavra. Obrigado, Thiago. Cumprimento a Thiago, Adriana, Paulo e os demais colegas. Bem, nós estamos agora, apesar da gente ter essa pauta, que é a campanha salarial, e todo mundo sabe que essa é uma disputa, né, que ocorre, nos compete trazer, né, a gente já tinha feito um informe para o Thiago, com relação às mudanças da organizacional da Fundação Municipal de Cultura, que foi feita via decreto no último sábado, e isso teve um grande impacto, né, para todos os trabalhadores que estão na Fundação Municipal de Cultura. Hoje a Assembleia está bastante robusta, agradeço a todos os colegas que nos atenderam, né, para poder participar dessa Assembleia, mas acho que todos aqui estão interessados, sim, na campanha salarial, mas existe agora como é que fala? Nós somos atropelados por uma pauta. É uma pauta importante, a ponto de ontem nós recebermos um informe, quase que oficial, né, de que a gente poderia não ter recebido salário na data de hoje, em virtude dessas mudanças que saíram, né,
que foram publicadas no sábado. A gente faço o pedido, né, de inserção dessa pauta, porque eu acredito que todos estão aqui querem fazer essa discussão, e relembro que a gente tem pautas específicas, pendentes, que o governo não deu retorno, né, da última negociação. Eu acho que nós precisamos reforçar essas pautas. Há pautas específicas, né, da própria categoria da cultura, né, do plano de carreira que foi criado, e há pautas gerais, que eu acho que assim, a gente vai poder tratá-las também no dia 13. Então, para os colegas do sindicato, eu faço pedido para que seja acrescentado essa pauta, né, já havia conversado sobre isso, em virtude dessa, digamos assim, dessa urgência que nós temos. E aproveitando essa assembleia, né, para poder comunicar. É isso. Saudação a todos e uma boa assembleia. Obrigado, Mauri. Realmente tem acontecido umas coisas estranhas na cultura. Depois eu vou fazer uma reunião com o Paulo e a Adriana para a gente colocar na mesa o que está acontecendo. Infelizmente, nós passamos uma situação lá com a fundação, né? Nós fizemos um mero ofício pedindo esclarecimentos por uma situação assim que até então era básica, era uma situação que a gente só queria um esclarecimento que estava gerando na base, e eles protelaram a resposta desse ofício de uma maneira surpreendente, né? Que eu, sinceramente, eu me senti até surpreso, né? Porque era uma ação que estava tendo de levantamento de dados e funções, né, entre os servidores, e nós questionamos ao presidente da fundação qual que era o objetivo dessa ação, mas assim, no máximo respeito e cordialidade que tem entre representantes de instituições, e aí ele procrastinou e enfim, criou uma espécie de suspense desnecessário e depois respondeu assim que a gente insistiu. E a Mauri falou muito bem, né? A gente já tinha tido algumas conversas com a secretária Eliane Parreiras na mesa de diálogo. Nós não tínhamos ali uma certeza da continuidade do governo Fuad, né? Mas aí ela fez questão que a gente materializasse as propostas para as carreiras da cultura, dentro da cultura. Então, está formalizado, igual o Mauri falou, o governo deles foi reeleito, né? Então agora não tem desculpa, né, de ficar... aliás, tem, né, Mauri? Infelizmente, o prefeito Fuad está doente, e eu não sei, espero que ele volte, mas assim, pode ser que que ele não volte por algum motivo, que seja de saúde mesmo, né? E aí eles vão criar mais uma desculpa para procrastinar a negociação conosco. Mas o que era inicialmente o empecilho foi resolvido. Foram reeleitos, estão aí exercendo os mesmos cargos, né? E agora é chamar para conversa. Bom, eu queria ver com a Adriana como é que você quer fazer a dinâmica, Adriana, da Assembleia, como é que você e Paulo costumam fazer, como fizeram em outras ocasiões? Então, a gente pode relembrar aqui algumas pautas que foram do ano passado, né, que o governo não atendeu pauta de ninguém. Posso dar uma lida aqui só para clarear e ver a princípio, com o pessoal do núcleo, se tem se já anotou alguma pauta que acha importante, né? E aí a gente enumera essas e vê com as demais categorias se tem mais sugestões de pauta. Falar para vocês que a gente já começou a fazer também as assembleias com as demais categorias, né? Já fizemos umas 4, mais ou menos, das pautas específicas, e a tendência que eu estou vendo, é bom colocar aqui para vocês, é que o pessoal, eles estão, assim, fazendo umas pautas enxutas, mas que tem mais impacto, não está juntando pautas que sem impacto, porque o governo ele tende, às vezes, a atender umas pautas que não têm impacto, que não é tão importante para o trabalhador, e larga aquela pauta que é mais importante. Então, eu estou vendo essa tendência de não colocar muitos itens na pauta específica da categoria.
mas, assim, vai a gosto de cada categoria. Mas tem coisas que, às vezes, vocês vão colocar aqui, e aí a gente vai falar assim, ó, isso vai estar na pauta geral. Então, assim, já informando, por exemplo, questão de ganho de mais um nível. Isso, assim, todas as categorias querem, então vai para a pauta geral. Vale cultura também, uma questão que a gente, né, tá, a tendência é ir para a pauta geral. O índice salarial está lá na pauta geral, então tem alguns itens que estão lá, e aí essas eu acho que vocês não precisam repetir aqui. Mas aí, eu vou dar uma lida aqui do que foi na pauta, que eu tenho aqui de uma pauta passada, né? Que foi a questão da tabela vertical com enquadramento automático na classe B, que vocês pediram. Teve o segundo item, concessão de abono conforme área de atuação e a unidade de lotação, com indicadores territoriais baseados nos estabelecidos pela Política de Saúde, Lei 7238/96, altera em 97, visto que há equipamentos da cultura situados em áreas de extrema vulnerabilidade e risco social. O outro foi uma questão do cargo comissionado, que é revisão da política de gratificação para ocupação de cargos e fixação dos profissionais. É isso que tem aqui da pauta da cultura. Então, aqui eu já li o passado, né, não tem, vocês podem repetir, que está aqui, muitas categorias fizeram isso porque o governo não atendeu também no ano passado, mas aí nós vamos abrir aqui a fala agora para vocês. Ana, eu já de antemão queria que constasse que é o nível superior para os produtores culturais, que é uma luta, né, que o Amaury está encabeçando com os companheiros e companheiras. É uma luta muito importante, né, que é o nível superior. Em relação aos cenotécnicos, também é importante constar, eles estão numa peleja lá em relação a desvio de função, acúmulo de função. Isso aí nós temos lá formalizado no sindicato, um ofício, a gente já tem essas tratativas, sabe? Mas eu acho que é importante reforçar essa pretensão, porque é algo assim que, principalmente dos colegas cenotécnicos e técnicos de som e luz, eles já foi para o campo jurídico, né, e enfim, é uma luta que eles estão, né, avançando, não é de desconhecimento da gestão. Por hora, eu vejo essas duas como fundamentais para a nossa campanha. E aí, o pessoal está com a palavra, pode colocar a mãozinha assim que eu não coloquei, para poder trazer a sua contribuição, por gentileza. Só um detalhe em relação à importância, a Marília está falando uma coisa também fundamental, né, que é a migração dos colegas técnicos de contabilidade, de informática também. Só para concluir, dentro da fala que a Adriana fez, o abono de área de risco é uma pretensão também de hoje mesmo, Paulo e eu estivemos lá no restaurante popular, colegas da nutrição que trabalham lá, elas questionam, né, essa dificuldade, até porque elas são da saúde, estão lotadas na assistência, e elas têm no restaurante popular aquele Herbert de Souza, aquele principal contato com situações de risco. Então eu acho muito justo esse abono, e a gente sabe que os centros culturais, né, em área de periferia, muitas vezes eles estão... É importante que o servidor tenha uma forma de conduta muito importante, muito
eu não quero dizer adequada, porque senão fica parecendo discurso da gestão, mas que vai casar com a pretensão da comunidade local, e isso faz um equilíbrio, né, ali dentro, e o serviço é prestado a contento, a sociedade fica satisfeita, né, mas isso não tira o peso que estar naquele convívio de periculosidade, igual o nosso companheiro Alisson. Alisson hoje está na Regional Pampulha, mas até bem pouco tempo ele estava ali, ó, na Serra, né, lá no Centro Cultural Vila Marsola, né, e eu lembro que eu fui visitá-lo um dia com o carro do Sindibel, eu passava lá, assim, o tráfico, né, comendo solto ali na rua. Então assim, é angustiante você estar nesse contexto, você passar de ônibus ali, vai que tem um tiroteio, alguma coisa, né, uma coisa bem problemática nesse sentido. Então, o servidor está exposto. Então, eu acho mais do que justo a gente negociar esse abono do servidor lotado em área de risco. Então, a gente já tem aí a servidora que ela nos procurou no Sindibel, que é para colocar na pauta os técnicos de nível médio de contabilidade e informática que deseja migrar para a carreira da administração. Então, já é um item para a pauta. Mas aqui eu acho que é importante também colocar técnico de nível médio de contabilidade e cultura, depois migrar para o plano de carreira da administração, com garantia de ir para a classe B com ganho de 5%. É bom frisar isso para não cair lá na carreira sem o ganho que a carreira teve, sabe? Dos técnicos da administração. Eu estou aqui já redigindo esse item aqui, tá bom? Então, passar a fala para o Mauri. Quem levantou a mão? Só a Mauri mesmo, né? Então, vamos passar para o Mauri. Isso, a Mauri levantou a mão. Eu acho que uma outra pessoa tinha levantado a mão, mas vamos lá. Adriana, só para poder deixar claro, eu acho que é necessário, na questão da campanha específica, como foi criada a carreira da cultura, né, nessa última gestão, existe uma questão que, independente da luta dos produtores, que é uma questão à parte, existe uma questão de quem ficou na carreira da cultura, ele não teve nenhuma bonificação. Criou-se a carreira, quem optou para poder ir para a direta, né, e podia fazer essa opção, fez essa opção e teve um ganho financeiro. Então, assim, criar a carreira, mas não dar nenhum incentivo para a carreira, fica meio contraditório. Então, acho que, assim, eu falo aqui, se alguém tiver alguma coisa contrária, mas é algo que a gente já reparou, que criou-se a carreira da cultura, mas precisa fortalecê-la, senão não faz sentido, né? Nesse aspecto, eu acho que ficaria interessante fazer a solicitação do 5% que os colegas também, né, receberam. É isso. É importante até na inicial, porque eu acompanho, eu já tive em reuniões com o governo, desde que eles estavam assim, para criar essa tabela vertical, mas na época o plano não era bom para a cultura e a cultura até rejeitou na época, mas, na verdade, aí depois eu lembro que eu participei de uma reunião que oferecia o plano, mas não tinha nada no pelado. Aí depois veio essa última que pelo menos tirou algumas coisas que vocês não estavam querendo que constasse, mas que tinha esperança de melhorar, né? Que foi essa promessa do governo. Então, eu acho que na inicial do texto aqui, é bom, antes de colocar a pauta, até para o pessoal lembrar, né? Porque tem gente que tem memória curta, eu guardo muitas coisas de cabeça, mas o governo pode ter esquecido. Então, é interessante colocar que vocês tiveram um plano que nenhuma carreira teve esse tratamento, de ter um plano de carreira, mas que nele não foi oferecido nada para vocês. Então, acho que é importante colocar isso no texto e depois começar a colocar a pauta, entendeu? Então, aí tem a questão do técnico de nível médio que solicita ir para a administração, e colocar também no corpo aqui a tabela vertical para a carreira com um ganho de 5%, que é ir para toda a carreira, né? Quer dizer, quem vai ficar na carreira vai ter também.
entendeu? Porque pode ser também que o governo não concorde tirar os técnicos, mas pelo menos ganha os 5%. Então, aí seria o segundo item, né, da proposta. O outro item, Amaury, seria o item de vocês, né, que aí eu gostaria que você colocasse aqui como que você quer a redação do item de vocês. Ou outro colega que quiser colocar. De produtores, né? De produtores. Uhum. Na realidade, já foi feito, né, a formalização, né, esse pedido, em várias reuniões, na qual a gente solicita que a carreira, né, que é o técnico cultural de nível médio, ele passa, produtor cultural, né, ele passe a ser o antigo técnico de nível superior, que é o que equivale, né, na direta ao APP, para o nível superior. Então, a redação está mais voltada na transformação, né? Na criação do cargo, da migração nossa para esse cargo novo. Sim. Uhum. Ok. Então, nós já temos 3 itens de pauta. Quem mais quer propor algum item? Eu levantei a mão, Adriana, e o Thiago também. Você levantou? Tá. Então, quem vai ser o próximo? Paulo? Fala, Paulinho. Bom, gente, é só reforçar, né, essa questão que a Adriana falou, o Thiago também, para vocês focarem nas pautas que tenham mais impacto econômico, sabe? Estou vendo que a questão do nível superior, sim, porque tem essa pauta que vocês colocaram, que é a pauta referente ao cargo comissionado, né? É uma pauta importante, é uma pauta interessante, mas, assim, o que a gente leva para a nossa aposentadoria é o ganho financeiro. Então, as pautas, né, da tabela vertical, a questão do curso superior, e interessante também discutir a questão do abono permanente, do abono para as pessoas que estão na ponta, né, nas unidades que estão na situação de risco, né, ao lado de CRAS, ao lado de centro de saúde, e estão vivenciando a situação de risco, não tem os abonos que os colegas da saúde têm, né, que já lutaram e conquistaram isso. Então, só reforçando, da gente focar mesmo no momento de negociação, ter esse foco, né, das pautas de impacto econômico. E outra fala que eu queria ter também, no dia da Assembleia, vocês também reforçarem essas pautas de ganho comum, né? A pauta como quinto nível, a pauta como a questão da tabela vertical para quem não foi contemplado, para ficar isso mais reforçado ainda, né? E trazer essa pauta da cultura também no sentido de valorizar e reforçar a categoria. Minha fala é muito breve, já, nesse sentido, né? Eu acho que é uma pauta enxuta, né, Adriana e Thiago? As maioria das categorias estão fazendo pauta enxuta, ninguém está fazendo pauta com aqueles 9, 10 itens, né? Que o governo fala, nós vamos atender aquela pauta, quer dizer, o governo pode atender uma pauta com menos impacto financeiro e falar que atendeu a categoria. Então, essas pautas enxutas com mais impacto financeiro é uma estratégia interessante para a gente cercar o governo e pressionar para que a categoria da cultura tenha a sua valorização. É isso, pessoal. Daqui a pouco eu só vou ver o que a Glauciane está falando aqui, mas só complementando a sua fala, Paulo, até para os meus colegas da EG, acho que eu vi o Denison presente, acho que ele é EG, tem outros também, nós já estamos pedindo o nível superior, que é a nossa maior pretensão, viu, gente? A gente pode colocar aqui também na pauta da cultura, eu estou colocando aqui, estou escrevendo aqui, mas a maior pretensão hoje dos AEG, não só pelas funções que exerce, mas por ter uma realidade hoje de mais de 90% dos servidores da ativa serem de nível superior, a gente já está numa caminhada firme lá junto com o governo, temos uma abertura muito grande lá na SUGESP em relação a isso, né? A subsecretária Ellen Delfim, que é a EG, ela tem nos dado uma perspectiva melhor, dado o trabalho junto com o assessor dela, que é o Edmundo, gente boníssima, e eles têm feito um trabalho de levantamento de dados. Não sei se aconteceu na cultura, mas em algumas secretárias aconteceu. Eles estavam fazendo questionários sobre a carreira de AEG para poder ter dados concretos para a gente chegar ao nível superior junto com o governo. Infelizmente, veio um fogo amigo, sabe, de pessoas, colegas de outra carreira, que eu me reservo aqui, por favor, né, no direito de não mencionar, não entenderam esse contexto e criaram um clima, infelizmente, que não condizia com a realidade, com a verdade,
e a SUGESP interrompeu esse trabalho. De toda forma, o Sindibel já reuniu com a subsecretária Ellen para a gente poder retomar em breve esse trabalho em favor dos AEG, que obviamente vai contemplar os AEG da cultura. Então, essa pauta é nossa, é minha também. Eu acho que é mais que justo a gente ter o nível superior, né? Temos colegas com currículo vastíssimo, principalmente aqueles que são AEG de 20 anos de carreira, que houve uma histórica desvalorização do cargo, né? Tem colegas, inclusive, dentro da cultura, que quando assumiram o cargo de AEG, eram bancários, que hoje teriam uma carreira muito mais bem remunerada que o AEG, mas, infelizmente, com o passar do tempo, houve a grande desvalorização e, obviamente, defasagem salarial. Vou passar a palavra para o nosso colega, o Mário. Mário, fica à vontade. Boa noite a todas. E aí eu peço que os homens se sintam contemplados. Eu queria solicitar que a gente estabelecesse um tempo para essa pauta, para a gente conseguir aproveitar o volume de pessoas na nossa Assembleia para discutir outra pauta. Eu, inclusive, queria trazer um outro ponto uma outra sugestão de pauta para a nossa campanha, que a gente vai discutir. Não é uma questão vinculada à pauta salarial, mas eu acho que no contexto que a gente está vivendo agora, na cultura, não só o que se entende como a carreira da cultura, mas os servidores que atuam na cultura, né, e que foram para geral, eu queria trazer um ponto de pauta para a gente, eu queria trazer uma proposta de demanda para a gente colocar na nossa campanha, mas eu acho que talvez, eu não sei se esse tema já foi esgotado, se alguém vai querer falar alguma coisa a mais, e eu queria falar logo que esse tema fosse concluído. É mais isso, assim, para a gente organizar e ter uma previsibilidade. Muito obrigado. Nós estamos pensando que essa reunião, ela começou às 19h05, né, que até às 20 horas a gente encerra essa reunião aqui da pauta específica da categoria. Vamos ver aqui mais quais são as sugestões Então, para a pauta, né? Acho que o Mário tem a sugestão para a pauta, né, Mário? Isso, exatamente. O Mário pode falar, ué. A pauta da cultura, Sim. eu queria que a gente inserisse na nossa pauta da campanha desse ano a garantia do governo da permanência e da continuidade da Fundação Municipal de Cultura. Esse é um ponto que vai surgir daqui a pouco, nessa Assembleia. Eu acho que muitas pessoas que estão aqui vêm com essa discussão. A cultura, a Fundação Municipal de Cultura, ela tem sofrido ataques, enfim, reiterados. A gente sofreu um agora, e eu queria que entrasse, queria sugerir para a Assembleia avaliar que fosse inserida na pauta da cultura a permanência, a continuidade da existência da Fundação Municipal de Cultura. E que o governo se comprometa a não extinguir a Fundação Municipal de Cultura. Vocês têm tido algum informe que possa dar uma base, assim, pelo menos para a gente chamar para uma conversa, ou não? Ou é só mesmo uma suspeita? Temos sim, eu acho que é o próximo ponto que a gente, né, pediu para ser inserido. A gente já tem um histórico desde o início da gestão Calil, né, e os diferentes secretários que tiveram até então, eu vou dizer assim, de uns cortes que vão acontecendo na cultura, né? Inclusive a última havia sido essa reforma administrativa com a transição dos servidores da cultura, né, da Fundação Municipal de Cultura para a geral, e aí você separa, né, tendo agora os cargos da cultura um pouco mais restritos, e no último final de semana a gente teve a publicação de um decreto que levou o setor financeiro e de contabilidade da Fundação Municipal de Cultura para a Secretaria Municipal de Cultura.
e eu acho que esse é um tema que nos chama muita atenção. Eu até acho que talvez os nossos colegas aqui dessas áreas que estão aqui na reunião, eles podiam até talvez falar um pouco com mais qualidade, né? Quais foram os efeitos disso, como isso chegou para eles, quais foram os efeitos disso, né? Inclusive, ontem nós ficamos sabendo que não havia garantia de que nós receberíamos hoje o salário, porque o presidente havia perdido o poder de ser ordenador de despesa, e também o diretor financeiro da Fundação Municipal de Cultura, tanto que ocorreu a publicação de um decreto emergencial ou extraordinário ontem no meio da tarde. Então, a gente viveu, né, uma situação muito de apreensão ontem com essa informação, a gente já estava um pouco apreensivo com os efeitos disso, e ontem a gente teve essa informação dos efeitos financeiros imediatos desse decreto que foi publicado no sábado. Mas eu peço, inclusive, convoco aqui os meus colegas para se pronunciarem, talvez trazer aí um posicionamento ou um entendimento do que realmente aconteceu. Oi, Mário. Eu coloquei aqui o quarto item, porque aí depois a gente vai ler aqui, na hora que todo mundo falar assim, na hora que falar assim, não tem mais pauta para colocar, a gente vai ler os itens e colocar em votação quem concorda, quem não concorda, aí fica tranquilo, sabe? Eu acho interessante esse pedido de vocês, acho muito interessante. Aí eu coloquei assim, a garantia e permanência da existência da Fundação Municipal de Cultura, item 4. Passar a palavra agora. Quem levantou a mão, Paulo? Para Paula Bainha, só um minutinho, Paula, só fazer um comentário. O que a gente está percebendo, até eu tenho que depois sentar com a Mauri, a gente tomar um café e esmiuçar o que ele me passou. Eles vão tentar desnutrir a fundação antes de efetivamente extinguir. Eles vão fazendo aos poucos, sabe? Então, assim, muito pertinente a sua fala, viu, Mário? Eu agradeço a confiança no Sindibel. Eu acho que nós vamos somar forças para poder, sim, fazer esse enfrentamento. Paula Bainha, companheira, pode falar. Oi, gente, é só porque o Mário falou que, só corrigindo, o Mário falou que contabilidade e orçamento, na verdade a contabilidade continuaria na fundação, quem iria para a secretaria seria o RH, o orçamento e finanças, basicamente toda a diretoria que hoje, a geral também, basicamente toda a diretoria que hoje compõe, né, a diretoria do Cloud, só a contabilidade que ficaria na fundação, tá? Eu só queria que a gente do RH também estaria indo, né, assim, nessa confusão aí, estaria indo também, e os meninos do orçamento, enfim, tá? Excelente, Paula, obrigado. Eu vou te falar que agora clareou bem o que o Amaury tinha me passado. Agora ligou um alerta aqui, viu, Amaury? Nós vamos marcar uma reunião semana que vem, no mais tardar. Aí quem puder te acompanhar será muito bem-vindo. Ô, Adriana, se você quiser, eu trato isso depois com a Amaury e converso com o Mário também, porque o Amaury já tinha me passado isso antes, mas eu não tinha entendido sobre esse viés de uma extinção da fundação, sabe? Eu estava suspeitando que seria uma reforma, uma mudança que poderia, enfim, trazer algum descontentamento, mas não nesse sentido, sabe? Você vai querer colocar aqui como uma pauta para a gente apresentar, porque esse compromisso eles podem falar e depois não cumprir, né? Eles podem alegar o poder discricionário deles. Eu penso que se está tendo, hoje nós estamos numa assembleia com 43 pessoas da cultura, estou vendo aqui alguns nomes que eu conheci na época que eu estive lá, então assim, que estão imobilizados eu creio que por essa causa. Você quer, pode falar, fica à vontade. Eu acho assim, que além de estar aqui na pauta, a gente pode pedir os trabalhadores para fazer um documento, que ninguém vai assinar esse documento, vai enviar para a gente, isso, trabalhadores e tal, aí vocês colocam a insatisfação de vocês, e a gente vai colocar isso em anexo à pauta. Eu acho que fica
Bem interessante a gente estar fazendo isso, sabe? Eu entendi que é uma inclusão de pauta que o Mário pediu. Isso, Eu a estou de gente, acordo. Estou de acordo. entendeu? Eu acho que fica legal fazer isso, além de estar aqui um item que é importante, que o governo vai ver logo, Sim, e aí eles vão abrir o anexo, entendeu? E aí a gente coloca assim, em anexo, declaração dos servidores, entendeu? excelente. Muito bom. A Vamos Mauri e ouvir. depois a companheira Sueli. Acho que a Sueli levantou primeiro. Então pode falar, Sueli, depois a Mauri. Boa noite. É só esclarecendo, porque eu sou da GEOF, na verdade não está falando, a gente também foi surpreendido com esse decreto que saiu sábado, nós tivemos conhecimento através dele, e na verdade não está falando que a DPGF da Fundação está sendo migrada para a DPGF da Secretaria. Em nenhum momento está falando isso, nós não tivemos isso. O que a gente entendeu? Eles estão extinguindo a da Fundação e criando uma na Secretaria, e tirou os poderes tanto do coordenador da Fundação e da nossa, que é o da DPGF. E é por isso que saiu ontem, né, esse emergencial aí, para a gente conseguir liberar a folha, porque passou o poder todo para a secretaria, sendo que ela não teria competência, né, porque tem que ser 2 ordenadores. Entendeu? Aí, na verdade, não está criando, nós não estamos sendo deslocados, a gente não sabe disso ainda não. A gente entendeu que extinguiu nós, da DPGF e FMC, e criou uma na SMC. Esta é a situação no momento. Obrigado. A Mauri. Bem, já que entrou a questão já entramos nessa questão, é bom a gente deixar claro que, assim, todo mundo foi meio pego de surpresa com relação a esses decretos. E aí eu estou dizendo assim, olha, há uma questão que a gente está averiguando, Thiago e Adriana principalmente, né, que nos acompanham, que é a alegação de que isso foi feito à revelia total da presidência do gabinete, né, da Fundação Municipal de Cultura. Nós temos uma agenda, né, enquanto representantes tanto do Conselho Municipal de Política Cultural quanto da mesa de negociação, que nós solicitamos ao gabinete da presidência da FMC, o presidente vai nos receber amanhã, que a gente está pedindo esclarecimentos, afinal de contas, o que representa isso de fato. A gente já teve a oportunidade de conversar com colegas que são da área jurídica para poder fazer essa análise, porque, de repente, a gente está vendo um recorte. E um de nós aqui que trabalha para a cultura é contrário a que a secretaria cresça, se expanda, mas não dentro de uma lógica de desmembrar a Fundação Municipal de Cultura. E a gente vê isso de uma forma muito clara, que é sistemático. A gente teve o planejamento que migrou, na realidade, para a secretaria para dar peso. Então, assim, há que se fazer esse estudo. Nós gostaríamos de deixar já avisado os colegas, a gente tem uma reunião com o presidente Bernardo amanhã, às 10 horas da manhã, na qual a gente vai pedir esse esclarecimento. E, se necessário, Thiago, eu acho que é o melhor momento para a gente acionar a mesa permanente, porque é um assunto que envolve uma disputa, que, no nosso entendimento, ela está mais com cara de ser política do que técnica. Porque ninguém técnico vai me dizer. De um lado, eu tenho colegas, né, eu tenho, inclusive, o próprio presidente, que disse que não sabia. As colegas que trabalham falaram, não sabia que saía esse decreto. E, por outro, tem algumas pessoas que são da secretaria que dizem que também não sabiam. Aí, como um decreto é publicado e ninguém sabe, né? Não tem dono. Isso é uma coisa muito complicada, porque isso vai nos interferir, inclusive, com relação a questões muito mais práticas, questão de aposentadoria, questão de progressão, enfim. Tem outros colegas muito mais qualificados aqui que são da área que podem dizer, mas a gente nem sabe qual que é o impacto de fato com isso. Inclusive, se olharem o decreto, o Cláudio Viana, que está como diretor financeiro, está interino, porque é uma pasta nova, então é uma diretoria nova na secretaria, e ele foi colocado, inclusive, ao que me chegou ao ouvido, porque ele tinha a questão da habilitação técnica, junto ao banco, token e tudo mais, para fazer.
porque senão hoje essa Assembleia estaria bem mais cheia, porque ninguém teria recebido o salário, entende? Então, assim, é uma pauta emergencial e a gente entende que é prioridade a gente ter essa discussão também. Obrigado. Agradece, viu, Mauri? Ô, Mauri, falar, a gente Adriana. também pode marcar uma reunião lá no Sindibel presencial para a gente discutir mais sobre o assunto, entendeu? No dia, quando vocês terminarem esse documento, para anexar aqui junto à pauta de vocês, aí depois juntos, lá a gente pode estar olhando esse documento, aí a gente vai ver, opa, precisamos dar uma ajeitada aqui, melhorar aqui ou ali, entendeu? E aí para depois estar anexando, porque essas pautas a gente está fazendo a assembleia em fevereiro, o mês todinho, né? Mas essas pautas elas vão ser enviadas em março, então a gente tem tempo para isso, tá bom? Mais alguém? O Mário levantou a mão. Caroline levantou a mão primeiro. Oi, gente, boa noite. Eu gostaria de fazer alguns apontamentos em relação a essa questão do decreto, né? Porque eu acho o seguinte, além, né, dessa questão da gente pensar, né, que na realidade quando houve a criação da secretaria, houve todo um movimento para que, ao passar do tempo, a secretaria fosse se expandindo, se consolidando, se fortalecendo, como as demais secretarias, né, da administração direta. No entanto, é muito importante a gente considerar que no contexto, né, do Sistema Municipal de Cultura, que dispõe, inclusive, né, nacionalmente, no âmbito estadual também, a disposição de diferentes órgãos, né, podem integrar esse sistema. Então, eu acho que esse movimento de esfacelamento, né, de amputação de setores que são estruturantes para o funcionamento de uma organização, né, uma organização, uma fundação, ela tem uma autonomia, ela tem especificidades que são diferentes dos órgãos da administração direta, né? Então, não é à toa, por exemplo, hoje eu estou cedida para a Secretaria de Meio Ambiente e eu comentei essa questão lá e eles ficaram chocados com isso. Eles falaram, a gente nunca faria isso com a Fundação de Parques e de Zoobotânica, porque a gente entende a especificidade da fundação e a nossa atuação enquanto secretaria, enquanto administração direta. Então, acho que esse ato, esse decreto, ele demonstra também uma falta de visão do que é o Sistema Municipal de Cultura, das suas possibilidades, né, de termos, inclusive, até outros órgãos à frente das diferentes pautas e políticas, né, culturais. É uma imaturidade, eu acho, da gestão de fazer isso de forma a esfacelar uma instituição que, nesse ano, inclusive, está completando 20 anos, né, de Fundação Municipal de Cultura. Eu acho que os dois órgãos têm um lugar dentro da política municipal, esses lugares que têm que ser fortalecidos, cada órgão tendo seu pleno funcionamento e se consolidando, né? E não um esfacelando o outro e criando, inclusive, impactos nos processos administrativos e na vida funcional dos seus servidores. Isso que eu queria falar. Pegando aí carona na fala da Caroline, eu acho que atualmente a gente vem de um período, de um momento, desde 2017, onde a carreira da cultura se tornou muito, cada vez mais desinteressante. Eu acho que a nossa autoestima enquanto profissionais e servidores, ela foi atacada por essa gestão que começa ali. Eu acho que isso não é surpresa para ninguém, todo mundo sente isso, a quantidade de colegas que exoneraram desde então, e isso vai num movimento, inclusive, de muita afinidade entre a secretaria e a fundação.
E, atualmente, nós vivemos um contexto de disputa política entre os grupos que ocupam hoje a secretaria e um grupo que está chegando agora na fundação. E a despeito e aí eu acho que eu queria até destacar isso, a despeito de qualquer que seja o grupo político, partidário, a ideologia de cada um, eu acho que a gente tem que pensar no fortalecimento dessa instituição, eu acho que a gente tem que concentrar as nossas ações, né? Nós completamos 20 anos de fundação, como a Carolina disse, e ninguém falou nada, né? Nenhum gestor falou nada. Ninguém está falando das coisas que foram construídas e são realizadas nesse município por meio da Fundação Municipal de Cultura. E isso tudo vai contribuindo para uma invisibilização, sabe? Da Fundação Municipal de Cultura, que é a única instituição que tem servidor com formação em cultura. O quadro técnico da prefeitura hoje, dedicado para a cultura, ele é da Fundação, oriundo do único concurso que aconteceu em 2008, e desde então a gente não conseguiu, enquanto força política, garantir a realização de um novo concurso sequer para recompor o quadro da cultura. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão, entendendo o contexto político que a gente está, mas entendendo que eu, pelo menos na minha avaliação, há uma possibilidade ali de diálogo ou talvez conquista política para o grupo de servidores, na medida em que as gestões de ambos os órgãos demonstram, né, aparentam que estão em conflito. E, nesse sentido, a gente, enquanto grupo de servidores, poderia estabelecer alguma articulação, né, e a articulação pensando no fortalecimento institucional, né, aproveitando esse descompasso, esse desentendimento, porque até agora, ou nós tivemos dois gestores de ambas as instituições muito alinhados, ou muitas vezes um secretário que era presidente interino, e aí essa régua pesava, assim, sem espaço para diálogo algum. Então, era isso que eu queria dizer, talvez dar uma pincelada aí nesse contexto político que nós estamos vivendo. Estação levantou a mão. Tem duas mãos levantadas, Glauciane e Cel. Glauciane, acho que levantou primeiro. Eu levantei depois da Cel. Nós já são 19h53. Esse debate sobre a fundação, essa coisa toda, a gente vai agendar um horário lá no Sindibel, né? Aí, depois da fala das duas, eu já estava inscrita para a gente começar a ler os itens da pauta, né, e tudo, mas aí a Glauciana levantou a mão, então as duas vão falar agora, e depois da fala das duas, eu vou estar lendo o que vocês tiraram de pauta, e a gente vai agendar uma reunião lá no Sindibel. Tiago, esse dia aí, eu não sei se eu vou poder, eu tenho que pegar a agenda lá, mas que você propôs esse horário, mas aí amanhã a gente confirma direitinho o horário dessa reunião, tá bom? Não, beleza. Mas qualquer coisa também eu reúno com a Mauri para eu entender melhor. Mas é bom também, eu quero entender também, acho que é importante o Paulo entender, para nós três estarmos bem, assim, afinados. Sim, mas eu não quero adiar muito. Mas aí a gente vai ver a questão do horário. Terça-feira já está um pouco longe, segunda a gente poderia marcar, temos várias assembleias, na terça-feira é um dia bom. Sim, mas a gente vai ver o horário. Então, vou passar a palavra para Glauciane. Acho que sou eu, né, Cel? Bom, boa noite, pessoas. Desculpa, tudo bem, tranquilo. Boa noite, pessoas. Bom, eu acho que sobre a campanha salarial é isso mesmo que foi dito aqui anteriormente, a gente tem que focar mais em prioridades, né? Não dá para fazer, acho que uma estratégia correta, vamos ver, vamos correr atrás disso, né? Acho que é por aí. Agora, eu acho que esse debate sobre a questão da fundação, ele tem que continuar. E acho que seria muito interessante ele pegar fôlego junto com a campanha, mas eu não entendo que é um debate que começa e termina na campanha, sabe? Não necessariamente. Eu acho que essa proposição de fortalecer a fundação é algo que, enquanto a gente estiver com a fundação, vai competir isso aos servidores, sabe? Então, isso independe de campanha salarial.
o desmonte da Fundação Municipal de Cultura começou no dia que criou a Secretaria Municipal de Cultura, né? E de lá para cá, né, é só isso que a gente tem assistido. E acho que está claro, né, que também uma campanha salarial é importante, mas do jeito como as coisas estão caminhando, né, e pouco as pessoas se importam, a política nossa está muito deteriorada, né, do ponto de vista geral, né? Intenções boas não resolvem, né? A gente tem um conjunto de articulações, de amarrações, que vão empobrecendo as nossas ações, né? E a gente fica, na maioria das vezes, como espectador do que tem acontecido no parlamento, nos parlamentos, né? Sejam eles municipais, estaduais ou federal, e também no executivo. E é isso que a gente tem feito, a gente tem votado no menos pior, tem escolhido o menos pior. Então, assim, é natural que essas escolhas, né, que esses cerceamentos, né, esses acordos, tantas outras coisas, resultem em coisas como essa, né? A gente está vendo é o fim, é o início do fim que já começou com a criação da secretaria. E fomos contra, e fomos obrigados a engolir esse modelo, sabe? Porque a Fundação cumpriria perfeitamente o papel dela no Sistema Nacional de Cultura, sabe, com todos os seus desdobramentos, mas a gente foi obrigado a engolir, né, a criação de uma secretaria por uma questão de status. A esquerda, né, que está lá, né, e que estava junto com a gente na época, só teve esse argumento para nos convencer, gente, realmente a fundação é bacana, né, do ponto de vista de gestão e tudo mais, mas status de secretário pesa mais, né? E foi isso que a gente saiu de uma reunião ouvindo de colegas nossos, de companheiros, né, dizendo. Então, assim, hoje nós estamos aqui assistindo a continuidade desse desmonte. E aí, concordo com as falas anteriores, e acho que é isso que a gente tem que tentar fazer. Independente dessa reunião de amanhã, é a gente se aprofundar nesse debate. Eu sugiro que a gente retome o documento, que talvez, eu acho que o sindicato recebeu na época, retomemos o documento de defesa da fundação, que nós, da comissão, era eu, Carol, Mauri, a Érica, o Vladimir, vários companheiros que se debruçaram sobre aquele documento, mostrando o que significa o papel político, financeiro e de gestão de uma fundação, de uma secretaria, não para colocar as duas em questão, mas estrategicamente para a gente poder dizer o que está acontecendo hoje. Porque essa discussão, gente, não é de capa preta. Essa discussão nos interessa. Eu fiz concurso para a Fundação Municipal de Cultura. Por equívoco, hoje eu sou da direta, né? Mas eu acho que a gente tem que avançar nesse debate, encerrando, mas para a gente criar uma comissão, é isso que eu ia sugerir aqui agora, o Mauri, o pessoal do sindicato, que a gente crie uma comissão, independente da reunião com a secretária ou com o gestor da fundação, para que a gente possa levar essa pauta concomitante à campanha salarial, né, que vão ter momentos de encontros e desdobramentos, obviamente, diferentes. Mas ou a gente, servidor, estamos nessa luta agora, e o momento da campanha é oportuno, ou então é melhor a gente rolar nossa bandeira. Né? Eu acho que a gente tem que, inclusive, trazer o restante dos companheiros para dizer que o fim se aproxima, sabe? É isso, passo. Obrigada. Próxima, Glauciane. Boa noite, gente. Não, eu queria, bem próximo da fala do Mário, né, para a gente ter esse cuidado, né, porque as nossas pautas, né, elas são dos servidores, não são pautas políticas, né, as questões políticas, elas sempre vão existir, a gente sempre vai ter um gestor que a gente ainda não sabe quem vai ser, de qual partido, né, então a gente sempre vai ter que lidar com isso, e a gente está vendo assim, né, fato, existe fundação e existe secretaria, então, com isso já é uma realidade posta. Concordo com a Carol, uma não pode, né, existir em função da extinção da outra, então, a gente tem que, eu acho que até hoje isso não foi bem acertado, eu que trabalho no setor de planejamento, a gente vê ainda muita dificuldade de fluxos e tal, então ainda não foi bem acertado como que as duas vão funcionar bem com a existência das duas, só que elas existem, a gente precisa de ajustar isso, a influência de uma afeta a outra, né, independente de qual seja. Então, eu acho que eu queria sugerir que todo o diálogo seja não só com a presidência da fundação, mas com a da secretaria também, porque até onde eu sei, né, talvez assim, a gente está evitando, pode ser ingenuidade, mas, assim, gestores, todas as pessoas que eu conversei da secretaria, ninguém esperava um decreto da forma que saiu.
Então, assim, o que aconteceu também não sei explicar, né? Mas as pessoas que eu conversei, ninguém esperava o decreto dessa forma. O que estava sendo planejado era, né, as outros colegas aqui sabem, era a criação de uma DPGF na secretaria, mas sem extinguir a da fundação. Era o que estava sendo pensado, o que foi falado até o dia que eu saí de férias. Então, acho que quando for conversar com a presidência da fundação, conversem também com da secretaria, vamos ouvir direto na fonte, né? Vamos tentar chegar mais próximo possível do que realmente aconteceu, quais são os planos, né? O que está se pensando para a cultura, e avançar nesse sentido de garantir a existência da fundação. Era isso. Então, eu vou colocar aqui a pauta, né? Como eu falei, depois que passar a sua fala, a gente ia colocar a pauta que já foi. São 4 Adriana. itens. Adriana. Peraí, eu estou falando. Os 4 Tem mais itens. mãos levantadas, Adriana. Sim, eu acho que a depois gente vocês podia... vão. Mas eles vão. Mas calma, Tiago. tá. Eu vou colocar os 4 itens que a gente ficou de colocar após a fala dela. Eles não tinham levantado a mão ainda, que aí encerra o fim da. O propósito da Assembleia, que é a pauta, né? Aí depois a gente vai ouvir os 2 colegas ainda que quer falar sobre a questão da fundação, e a gente vai fazer essa Assembleia para a gente ter esse tempo só para discutir sobre a fundação, tá bom? Então, gente, olha aqui, o que eu anotei aqui do que vocês... Uma questão de ordem, Adriana, desculpa. Tá. Uhum. Eu queria fazer, na minha fala, uma proposição para ser votada ainda por essa Assembleia, só para marcar isso, tá? Tá. Então, tá, nós vamos ler esses 4 itens, o pessoal concordando, e depois você faz mais a sua... Você quer já colocar agora qual que é o item que você quer colocar aqui na pauta? Eu não sei se você vai fazer a leitura e a gente vai deliberar, ou se você vai fazer a leitura, vamos eu e o Alisson falar e a gente delibera. Se você for fazer a leitura e a gente for falar, aí ok, eu espero. Eu só fiz essa questão de ordem para que não deliberasse antes da minha fala. Tá bom. Então, vou fazer a leitura desses 4 itens, e aí depois a fala do Mário, que ele quer fazer essa proposição, e a gente vai para a votação, ok? E depois tem o Alisson também que está inscrito. Tá bom assim? Eu então queria vamos falar lá. antes da votação. Você quer também falar antes da votação? Então tá. Então vamos lá. Mário, o que você quer que coloque aqui mais de pauta? O Alisson levantou a mão antes de mim, pode falar. Tá. Alisson. Então tá, porque você pediu, pensei que você estava antes dele. Então tá, fala, Alisson. Boa noite a todas as colegas e todos os colegas que estão presentes aqui. A gente agradece demais as pessoas que puderam responder à nossa mobilização. Deixar explicitado aqui que nós estamos com mais da metade dos servidores da cultura para que fizemos o concurso lá em 2008, e é este o nosso vínculo. O nosso vínculo é o edital 001 de 2008. Gostaria de deixar isso bem explicitado aqui. Tudo que veio depois é decorrência de decisões políticas, administrativas, e nós fomos aí salvaguardiões da política de cultura no município desde aquela época. Segundo, a secretária, ela está tendo dificuldade em nos receber. Eu falo isso porque eu estou aguardando a assinatura de uma portaria conjunta desde novembro. Eu já tentei marcar outra agenda com ela, além da agenda. É outro assunto, mas eu estou dizendo que ela está com dificuldade de nos receber. A gente fez uma reunião no início de novembro, no início de dezembro eu reiterei, no início de janeiro eu reiterei, e até hoje essa portaria conjunta não saiu. Já fui na fundação, todas as vezes em que eu pedi a agenda, ela aconteceu imediatamente. A chefe de gabinete e o próprio presidente da fundação nos receberam de pronto. Então, o que a gente está sentindo em relação à secretaria é que existe uma dificuldade de nos receber, enquanto servidores da política de cultura na cidade.
Segundo, a comissão que nos representa enquanto conjunto de servidores, ela já existe. Eu não vejo necessidade de a gente criar uma extra comissão, porque já temos os nossos representantes da mesa de diálogo. E esses representantes não impedem que nós, enquanto agentes da política de cultura, façamos as nossas contribuições diretamente para eles levarem para as instâncias. Então, criar uma outra representação, eu acho totalmente desnecessário. No mais, é isso. Muito obrigado. Fim da minha fala. Eu queria só complementar o que o Alisson disse e já fazer a proposição do que eu queria aí, que é um pouco o que eu escrevi aí. Eu acho que o que a gente tem hoje, tinha até recentemente, é a mesma gestão, mudado assim um partido, não sei o quê, mas é a mesma pessoa que está por trás, inclusive as diretorias são as mesmas que chegaram em 2017. Então, nesse contexto, nós não tivemos espaço para diálogo até hoje. E além disso, nós temos ficado à mercê e à deriva de todo o processo. Mas, apesar disso, eu sou servidor, e eu me considero assim, apesar da reforma administrativa, eu sou servidor da Fundação Municipal de Cultura. E hoje eu atuo ali. O meu gestor imediato, ele é o presidente da Fundação Municipal de Cultura. Isso não implica dizer que a gente não vá conversar com a secretária, eu acho que a gente tem que conversar com ambos, mas eu acho que o nosso gestor imediato, hoje, pelo menos os servidores da cultura que estão na Fundação Municipal de Cultura, é o presidente. Eu acho que a gente tem que fazer essa conversa, sim, tem que fazer essa conversa como mesa, como comissão de servidores e mesa permanente de diálogo. Por fim, dito isso, por fim, não. E antes disso, gente, não dá para imaginar que um decreto da Prefeitura Municipal, decreto do prefeito, e altera a organização, né, a estrutura organizacional de uma fundação, foi publicado sem que alguém fizesse uma avaliação jurídica, política, como o Arley destacou lá no nosso grupo. Enfim, desculpa ter citado seu nome, Arley, mas, né, você concordou? Então, não dá para imaginar que alguém ia ser tão, assim, né, ou tem uma intenção por trás, ou tem alguma coisa, né, sem uma análise jurídica, administrativa, operacional, política disso, implicando, inclusive, nisso que aconteceu com seus salários. Por fim, gente, eu queria só trazer a proposta de nós, antes mesmo dessa conversa com o sindicato, realizarmos algum ato que fosse amanhã, um abraço simbólico na parte da tarde, porque ninguém trouxe essa pauta do aniversário de 20 anos da Fundação, que nós, talvez às 2 horas, nos encontrássemos ali na porta da Augusto de Lima 30, quem estiver ali, os servidores que estiverem ali na Augusto de Lima 30, os servidores que atuam no MUMO, que pudessem a gente fazer algum ato com a presença do sindicato, né, que tenha lá um megafone para a gente falar assim, cantar um parabéns, né, mas a gente colocar alguns cartazinhos, eu, Coração, FMC, a Fundação Resiste, a Fundação ainda está aqui, fazer algumas coisas com a mesma intensidade do que a gente já vem fazendo desde 2012, né? E é essa a minha proposta, além desses pontos da nossa pauta da campanha salarial, é fazer um ato simbólico de Coração FMC. A Fundação ainda está aqui. É a minha proposta para essa Assembleia. Muito obrigado. Eu gostei da sua ideia de amanhã, a gente tem que ver, isso aqui é uma coisa extra depois da votação aqui da pauta, ver se todo mundo concorda e abraça essa ideia sua para amanhã, e aí a gente pode contar com a gente estará lá para dar o maior apoio, tá bom? Então, eu vou ler aqui o que eu já escrevi aqui que vocês encaminharam, né? O primeiro item foi a migração do cargo de técnico de nível médio de contabilidade e informática com ganho de 5% na tabela vertical. O segundo item foi tabela vertical com enquadramento automático na classe B com ganho de 5% para toda a categoria. Segundo item. O terceiro item, nível superior para o cargo de técnico cultural de nível médio. E o quarto item, que foi o Mário que
propôs foi a garantia e permanência da existência da Fundação Municipal de Cultura. Então, esses foram os itens que os servidores da cultura trouxeram como pauta da carreira, tá bom? Ficou faltando... Um pedido de esclarecimento. A questão da fixação em áreas de vulnerabilidade vai para a pauta geral? Não, aí, se vocês quiserem manter construir essa pauta, a gente coloca aqui. É melhor colocar aqui. Ô, Adriana, só uma questão de ordem também. Essa pauta do que o Aras está colocando já estava na pauta anterior, e antes da gente começar, né, durante o decorrer, a gente colocou que essa pauta estaria também na pauta geral. Só esqueceu de anotar aí. Mas a gente leu como pauta atual, retomando a pauta anterior. Essa questão da vulnerabilidade, da área de risco, sim. Sim, mas aí colocaria aqui. Porque estava na pauta anterior, a proposta é resgatar. Sim, podemos. Você tem ela aí para você ler como é que está? O Tiago tinha colocado aqui para a gente, só um minutinho, eu vou ler. Dá uma lida aqui. Só um minuto. Concessão de abono conforme a área de atuação e a unidade de lotação, com indicadores territoriais baseados estabelecidos pela política de saúde, Lei 72.3896, visto que há equipamentos da cultura situados em áreas de extrema vulnerabilidade e risco social. Foi a pauta aprovada na última campanha salarial e a gente está retomando ela com as outras que não foram atendidas. Ok, aí seria o 5º item. 4 com esse aí, o 5º item. Aí a gente pode colocar, assim, vocês concordam? Tiago, quer falar? Fala, Tiago. O Elton está presente? O Elton? Oi, Tiago. Zé Reis está aí? Sabe por quê, Adriana? É porque Oi, Tiago. Ô, Elton, beleza? Aqui, você concorda com essa pauta dos cenotécnicos e técnicos em luz em relação ao desvio e acúmulo de função suas lá? Se eu concordo? Que a gente coloque na pauta específica agora? Não, eu concordo, mas não é desvio de função, não é acúmulo de função. Sim, mas né, no caso é porque mistura, né? Então um termina desviando da função suprindo o outro, não? Não, a questão é desvio, não. Desvio é quando você faz uma função de vez em quando. Lá não, lá desde quando nós entramos na fundação, que foi em 2009, tanto o técnico cultural de nível médio, o Cenotécnico, faz a subvenção um dos outros, entendeu? Então é acúmulo. Sabe por que, Adriana, eu estou insistindo nessa pauta? Porque nós já sentamos junto com os colegas cenotécnicos e técnicos em luz, com a secretária municipal, e nós reduzimos a termo esse trabalho, sabe? Então eu acho que é oportuno que a gente coloque no rol de pontos de pauta, até para fortalecer, ainda que seja negado, sabe, nessa oportunidade, sabe? Não sei, o Elton é um porta-voz desse grupo de trabalhadores e podemos fazer dessa forma, Elton? Não, podemos, que inclusive foi o ano passado que a gente sentou junto com a Liana lá. Sim, e ela só ponderou isso, que você não tinha garantia que ia continuar no governo, que não ia... que tinha que ver se o prefeito ia ser reeleito, etc, etc. Então, tudo aconteceu. Eu acho que é oportuno que a gente mantenha essa pauta dos cenotécnicos e técnicos de luz. Sim, então tá. Vai ser o 5º item. Vai ser o 5º item, essa pauta deles aí. É porque não foi falado aqui, né, Tiago? A gente estava falando quem, né, vamos... Né, e ele não colocou e tal, mas ok, seria o 5º item, né? Então, assim, eu acho que deve ser consenso por todos esses 5 itens da pauta, e a gente poderia votar se todo mundo concorda, só se alguém levantar a mão que fala que não concorda com algum item que está na pauta, para a gente votar em separado cada item, do contrário, a gente poderia votar todo ele. Tem alguém que é contra algum item dessa pauta? Levante a mão, por favor. Da pauta específica da cultura. Tem alguém que é contra? Então, não tendo, gente, vamos colocar lá se vocês concordam com essa pauta dos 5 itens. Aqui nós temos na sala 45 pessoas.
e aí a gente vai fazer a contabilidade aqui, a gente pode colocar aqui quem concorda, quem não concorda com a pauta. Adriana, enquanto as Oi. pessoas vendo aí no chat, eu queria dar um encaminhamento para essa proposta de a gente fazer o abraço simbólico amanhã lá na Fundação. Sim, nós vamos fazer, deixa o pessoal votar aqui. Sim, mas ao invés, além das pessoas aprovarem, estarem de acordo, as pessoas falarem quem teria disponibilidade de ir. Porque quando a gente fala que a gente tem disponibilidade, a gente se compromete, a gente sabe com quantas pessoas a gente vai contar, né? E que seja 20 pessoas, 50 pessoas, a gente sabe que somos um corpo pequeno, né? Mas estando todos os 50 lá, a gente consegue, né? Não dá para a gente aprovar aqui, de repente, 5 pessoas. Ah, sim, senão fica até feio. Uhum. Vamos ver quem vai colocar aqui que tem disponibilidade para ir, não tem, para a gente ver a quantidade, né? Mas seria que horário? Eu propus de a gente cantar esse parabéns às 2 horas, né? Mas, né, vamos ver aí como é que vocês acham. Acho que o Samuel levantou a mão aí. Ô, Paulo, você está contando? Quem está contando aqui já deu mais de 22? Que aí se deu mais de 22 já está ok. É porque Samuel e Rodrigo estão no mesmo sinal assistindo a Assembleia. Então, são 2 votos lá no Samuel. A gente levantou a mão exatamente para colocar isso, que nós dois estamos assistindo do mesmo computador. Adriana, não, já está aprovado, já tem muitos aqui. Já deu já. Então, está aprovada a pauta específica da categoria da cultura. Aí, agora, gente, a ideia do colega aí foi excelente, do abraço, mas, assim, tem que todo mundo levantar a mão quem concorda que vai, para ver a quantidade de pessoas, para ver se realmente vocês querem manter o ato amanhã. Começar a contar agora, porque o outro foi da pauta, né, gente? Adriana, eu queria uma questão de ordem sobre essa proposta do Mário. Sim, pode falar. Ô, Mário, eu estava pensando o seguinte, por exemplo, eu estou de férias, né? E não estou aí, né? Então, o que eu estava pensando também é o seguinte, eu acho que era interessante, isso faz parte de uma estratégia, não seria só essa proposta do abraço, aí eu concordo com a fala do Alisson também, a gente aproveita a comissão que está aí, mas a gente tem que pensar numa estratégia que inclua também essa proposta do abraço, né? E que não precisa ser hoje, obviamente. Mas eu acho que a gente deveria buscar a adesão dos servidores, sabe? Aqui hoje, embora a gente tem, agora na reunião, tem 36 pessoas, né? É um número pequeno, ainda mais se a gente considerar que dessas 36, talvez algumas estejam em algum tipo de função que não possam ir amanhã, né? Porque ficou bem em cima da hora. Mas eu acho que a gente poderia construir esse ato, assim, com um pouco mais de atenção, até para a gente não só fazer um abraço, mas a gente se manifestar mesmo, sabe? A gente organizar, inclusive, cartazes também, sabe? Eu acho que a gente quer dar visibilidade para quem? O abraço é para a gente dar visibilidade para o que está acontecendo com a fundação e tudo mais, mas para quem que a gente quer dar esse abraço, sabe? Dar visibilidade, né? Porque entre nós a gente abraça e fica tudo bem, mas eu acho que a gente quer chamar a atenção da população, né, que é a única beneficiada e prejudicada por processos que a gente desenvolve dentro da cultura. Então, acho que a gente poderia ganhar e chamar, inclusive, mobilizar o próprio conselho, chamar pessoas para discutir o que está acontecendo. Mas não proponho isso, sabe, Mário, mais demorado não, no máximo até terça-feira, para a gente ter um pouco mais de organização, de contato. Mas é uma proposta, tá? Estou te colocando isso para ver o que você acha, mas se vocês acharem que já estão mobilizados... Eu acho que... Desculpa te interromper. Tudo bem, tranquilo, passa. Mas é porque quando você vai falando, né, e vai fazendo a sua análise, eu concordo plenamente, eu acho que é isso. Não dá também, a gente está meio assustado um pouco com isso que aconteceu ontem,
mas a gente tem que agir com estratégia também e começar a fazer uma articulação maior, né, para a gente ganhar mais pessoas, porque, inclusive, logo como você começou a falar, eu lembrei que amanhã é dia de teletrabalho na Fundação Municipal de Cultura. Então, de repente, a gente pode pensar um dia de trabalho presencial que vai facilitar a participação. E talvez a gente possa, né, eu, enquanto membro da mesa de negociação e da comissão, junto com a Mauri, e você, e juntamente com os nossos representantes no comum, que a gente pode começar a fazer essa articulação e mobilização, não apenas nós, mas todas as pessoas que, enfim, se sentirem à vontade com desejo de participar, embora não esteja aí num compromisso de representatividade, mas se quiserem contribuir, cola com a gente, vamos fazer isso. E a gente aproveita o final de semana, aproveita, né, essas estratégias, mas é isso, estou com você. Ótimo, estamos juntos. Então, aí agora vocês precisam decidir o dia aí, se é segunda, se é terça, ou se quer outro dia. Se vai mudar mesmo. Eu proponho, Adriana, Mário, a semente está lançada. Eu acho que a gente calçou o chinelo agora. Tipo assim, vamos ter que sair fora desse processo do jeito como está. Botar a cara na rua. Né? A campanha salarial é um momento importante. Dia 13 tem assembleia, né, Adriana, que vocês falaram. Dia 13, aí, se eu não me engano, é quinta, né, Adriana? 13 de fevereiro, deixa eu ver no calendário, eu acho que vocês podem fazer algo bem legal, e vocês são muito criativos. Então, não é 13? Então, eu acho a assembleia é de manhã? É 13 de março, não, Adriana, a assembleia? Hã? É porque ela falou fevereiro. É março 13 ou de fevereiro? março. 13 de março. Ah, é março? Ah, não, então não, então tá. Então, eu achei que fosse fevereiro, que a gente podia fazer alguma coisa agora. Mas podemos pensar em algo para depois também. Mas, objetivamente, o que eu queria propor? Mário, da gente construir isso enquanto mesa, aproveitar que a Mauri também está aí, a gente se articula, igual você propôs esse final de semana, vamos articular, ver esse dia, inclusive, se seria entre, na minha opinião, terça, quarta e quinta, que são os dias que a gente pode tirar fora do teletrabalho, talvez uma quarta-feira, né? Só um instantinho, Samuel. Desculpa, tá, eu só estou propondo que a gente não decida o dia aqui agora, sabe? Mas que a comissão construa isso. Sim, não, é só porque o Samuel sugeriu a segunda-feira, porque muitos equipamentos não abrem, inclusive a biblioteca, e talvez seja um dia interessante para esse dia, porque as pessoas poderiam participar. É só porque ele escreveu isso aí no chat, sabe? Mas sim, talvez seja uma estratégia também a gente pensar. A Vilma está falando que terça e quinta são os dias que mais tem servidores no prédio central, né, e a gente pode também pensar um abraço que faz um cortejo até a porta da prefeitura para a gente entregar uma carta, uma solicitação para o prefeito, sei lá, alguma coisa assim, a gente pode construir isso. Mas também me parece interessante essa proposta de, a mim, né, eu acho que a gente tem que decidir isso aqui, de não definir esse dia hoje, e talvez amanhã, depois da reunião com o presidente, definir a reunião da mesa de negociação, a gente pensa esse dia com essas sugestões, esses apontamentos que os colegas estão fazendo aí no chat. Sim, acho que essa proposta reúne o que todo mundo está falando e o que todo mundo está propondo, desde Samuel até nós. Acho que beleza. Eu concordo, tenho de acordo. Então, seria na terça-feira que vocês estão querendo a reunião lá no Sindibel, a reunião no Sindibel, na terça-feira. Essa reunião não poderia ser mais tarde, um pouco, às 15h30, até melhor para todo mundo sair do trabalho e ir para lá mais no fim do dia, né? Às 15h30. E aí, nessa terça-feira, fecha o dia certo? Tá bom para vocês assim? Na terça-feira? Então, ô Tiago, eu estava olhando aqui na agenda, na terça-feira, às 15h30, fica melhor essa reunião com todos. Mas apesar que... Nós temos reunião 13 horas lá, acaba 2 horas. Já acabou. 2h30. Eu te falei. 2h30. Estou olhando aqui, estou com a agenda aberta. Deixamos 2h30 ou 15 horas? Nós vamos estar lá mesmo, acho que 2 horas acaba a reunião da diretoria, depois a gente fica à disposição. Pode ser 14h30? 14h30? Você estava propondo, né? Então, realmente dá 10 horas, e depois a gente não tem assembleia mais na terça-feira.
Então, assim, a gente é às 14h30, que aí tem tempo suficiente para a gente delongar sobre o assunto, né? E aí vocês decidem a data. Eu acho que aí darem um espaço na quarta para organizar material e fazer o ato na quinta-feira. Entendeu? Fechou. Não, assim, eu estou aqui, mas quem escolhe, quem decide é vocês. Então, terça-feira a gente aguarda vocês lá no Sindibel. Tá bom? Então tá, um abraço a todos. Beleza, gente. Obrigado. Boa noite, viu? Um abraço. Até mais. Tchau, Tchau, gente. Boa noite, pessoal. Tchau, obrigado. Tchau, gente. Até mais. Boa Tchau. noite, gente. Boa noite.